Muito bem, queridos, nessa noite nós queremos continuar nosso estudo que temos feito às quartas-feiras e vou pedir que você abra a sua Bíblia em Salmo 139, versículo 14. Salmo 139, versículo 14. Mesmo assentado, você me ajuda a fazer essa leitura aí? Vamos fazer com bastante entusiasmo. Você consegue aí ler? Todo mundo está conseguindo? Vamos lá? Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Amém. Só essa parte aí. Obrigado, querido. Deus abençoe. Muito bem, queridos. Primeiro quero dizer que domingo de manhã nós vamos falar sobre a luta contra a depressão. Mensagem domingo próximo. E domingo à noite, por que nós vivemos preocupados? Então, domingo à noite também esse assunto aí, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a origem da vida. A origem da vida. Você sabe, nós temos falado sobre diversos assuntos e temos aí um estudo que já vem acontecendo desde o ano passado e ainda por vários outros meses ainda. Vamos continuar. Então, nós vamos falar, temos falado sobre a Bíblia, agora estamos falando sobre a ciência, e vamos falar sobre o povo de Israel na sequência, vamos falar sobre a existência da igreja, e depois sobre os temas principais do fim de todas as coisas. Então é um estudo que é bem amplo. Se você porventura não acompanhou aí os passados aí, né, as mensagens do passado, você pode acompanhar. Hoje vamos falar sobre a origem da vida. Como é impressionante e maravilhoso o processo de formação de uma nova vida. No início de uma vida humana, por exemplo, nós temos uma beleza de tirar o fôlego. Você sabe que depois que o óvulo é fecundado, tudo o que uma nova pessoa será, desenvolve-se a partir desse momento. Exatamente 21 dias depois da fertilização, o embrião já tem a forma do ser humano. 2 meses após a fertilização, ele já tem um rosto, ele já tem braços, já tem pernas, já tem dedos, já tem artelhos. Tudo isso é claramente discernível. 3 meses depois da fertilização, com 12 semanas, já se podem ver as suas pequeninas unhas. E aí já dá para saber se é menino ou menina. Que interessante isso. Em média, após 9 meses de gestação, nasce uma criança, um indivíduo vivo que respira, que cresce e que de maneira excepcional pensa. Uma nova vida, especialmente a vida humana, é um milagre. É complicado e fascinante o processo de reprodução e nada disso pode ser explicado pelo acaso. Os cientistas não podem explicar o porquê da vida. Por que a vida se desenvolve? Por que a vida é diferente? Por que há semelhanças entre variadas formas de vida? Por que há diferenças? Aqueles que dão resposta e falam sobre evolução não estão explicando nada, apenas descrevendo o que para eles é uma possível causa ou cadeia de eventos. Se não estão explicando o porquê, em análise final, é um mistério. A vida celular. Quando olhamos para uma única célula, encontramos uma estrutura incrivelmente complexa. Eu quero dizer para você que existem máquinas moleculares dentro de uma célula, que existem motores moleculares que giram. Você depois procura na internet, escreva lá, motores moleculares da natureza ou biológicos, que giram numa velocidade incrível. Isso feito com moléculas, é impressionante. Uma célula absorve alimento,
tem excreções e pode reproduzir-se por divisão. No seu centro está o núcleo, que contém pelo menos parte da informação que a célula precisa para funcionar adequadamente. No núcleo das células, nós temos, de todos os seres vivos, nós temos os cromossomos, os longos cordões, cujos componentes, um deles nós conhecemos, que é o chamado DNA, o ácido desribonucleico, e o DNA é o verdadeiro material genético que determina as características hereditárias. É no DNA que está escrito tudo que uma pessoa vai ser. O DNA, meus queridos, pense um pouco, ele tem um relógio funcionando, um time para cada coisa que vai acontecer. Você não é igual você sempre foi. Você vai mudando de acordo com as instruções que recebe do tempo lá dentro do seu DNA. Uma planta, ela é uma semente que vai virar outra semente, mas tem um processo, um ciclo de vida, brota uma flor, tudo isso escrito com instruções detalhadas no DNA. Um sapinho não foi sapinho a vida inteira. Ele primeiro foi um girino, teve todo um desenvolvimento, teve que viver na água, saiu da água, tudo, tem todo um processo. Plantas, animais, pássaro que nasce dentro de um ovo, já isolado, tudo que precisa está lá dentro. É impressionante. A casca do ovo, ela tem propriedade de deixar entrar oxigênio. Por isso que você sabe que não pode ficar lavando o ovo e guardar na geladeira, né? Mas isso é outra coisa. Mas já que estamos falando de vida, né? Quando o DNA é como se fosse uma escada retorcida. Você já deve ter visto uma foto, um desenho, né? Quando uma célula se divide, a escada que eu estou falando parte-se ao meio, no sentido do seu comprimento, e cada metade reconstrói a parte que perdeu. Molecularmente falando, nós não temos interferência nenhuma nisso. Isso tudo acontece. Os cromossomos consistem em moléculas. Cada molécula é constituída de átomos. Muitas células vivas contêm moléculas que consistem em combinações de 6 elementos: o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. É espantosa a complexidade e a diversidade e a ordem que as coisas acontecem no mundo que nos rodeia, porque todo ser vivo é composto desses 6 blocos constituintes. A Bíblia não contradiz essa informação científica. Conforme você pode ver na sua Bíblia, em Gênesis 2:7, está escrito que o homem foi formado do pó da terra. E todos os compostos na poeira da terra, eles realmente foi visto que estão em nós. Nós somos pó. Até tem um texto que é muito falado nos velórios, né? Até que tornes a terra, porque dela foste tomado. Pois és pó e ao pó tornarás. Mas os organismos vivos são mais do que apenas elementos químicos arranjados em padrões determinados. Preste atenção. Por exemplo, um cadáver contém todos os mesmos cromossomos, todas as mesmas moléculas, os mesmos átomos, os mesmos elementos de uma pessoa viva, mas ele está morto. Então, não é apenas a constituição de todas essas coisas. Quando uma pessoa ela é um cadáver, a vida foi embora. Os cientistas podem observar as diferenças entre as coisas vivas e mortas, mas não podem explicar o que é vida. Sabia? Não dá para explicar o que é vida. Que coisa impressionante. A vida humana, além disso, difere de todas as outras formas de existência. Não importa quão modernos sejam os materialistas que insistam que um ser humano não é nada além de uma máquina sofisticada. Apenas os seres humanos têm autoconhecimento, que é a capacidade de se reconhecerem a si mesmos e de estabelecerem relacionamento com o restante da realidade. Esta capacidade faz parte do que a Bíblia diz quando declara que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, lá em Gênesis 1, 26 e 27.
De acordo com a Bíblia, apenas os seres humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Apenas os seres humanos possuem vontade, possuem autoconsciência, que nos distingue de outros animais e mesmo os animais mais inteligentes. Agora uma pergunta: como a vida começou? Como a vida era? O que foi necessário para a vida começar? A ciência especula que a origem da vida ela foi feita de uma forma não feita por Deus, mas de acordo com Gênesis, a vida foi criada por Deus no terceiro dia da criação. Deus disse em Gênesis 1, 11 e 12, para que a vida existisse, ela passou a existir. Embora Gênesis registre a luz, que a luz veio antes do sol, no quarto dia, depois da criação da vida vegetal, já havia luz pela qual a fotossíntese viesse a realizar-se. Gênesis 1, de 3 a 5. Além disso, as plantas já foram criadas com a capacidade de reproduzir-se desde o início. Antes de criar a vida vegetal, Deus estabeleceu um ambiente que fosse capaz de sustentar essa vida. Ele criou ciclos de luz e escuridão, criou a água, a atmosfera. Embora a Bíblia claramente diga que Deus criou a primeira vida como a vida vegetal, muitos cientistas discordam. Como eles imaginam que não era possível que a vida vegetal fosse a primeira, mas a Bíblia diz que foi assim. De acordo com os cientistas que creem na teoria da evolução, alguns bilhões de anos atrás, ainda a Terra jovem, tinha uma atmosfera completamente diferente da nossa, uma vez que não existia oxigênio. A presença do oxigênio impossibilitaria a vida, então eles tiraram o oxigênio da sua prancheta de desenhos ali, porque o oxigênio é um oxidante. Muito bem. Os cientistas, a princípio, pensavam que essa atmosfera, chamada primeva, teria metano, amônia, hidrogênio e vapor de água. Então, eles revisaram suas teorias para sugerir que a atmosfera consistia principalmente em dióxido de carbono, vapor de água e nitrogênio. Com um bombardeio de partículas altamente carregadas, moléculas então foram formadas espontaneamente e ao acaso, segundo os cientistas. As moléculas incluíram açúcares, aminoácidos e, por incrível que pareça, pedaços escritos de DNA, do acaso. Um número cada vez maior de pedaços de DNA foram se juntando e aí formaram cadeias de moléculas mais complexas, e essas moléculas gigantes reagiram, e então até que do acaso surgiu uma primeira célula. Mas quem estuda a célula sabe, por exemplo, nós temos uma central de energia, de produção de energia dentro de uma célula. Como que a célula pode ter sido criada sem ter uma central de energia, sem ter um núcleo? Como que isso pode ter acontecido? Tem uma complexidade de trocas químicas acontecendo dentro de cada célula. Muito bem. Então, logo depois, aí então, por questões aí que os cientistas dizem que a atmosfera trouxe os ingredientes necessários para a vida, e aí do nada o oxigênio aparece na história, mas aí ele já pode vir, porque agora já está tudo escrito no DNA, já está tudo, então umas coisas muito assim forçadas. Esse oxigênio e o metabolismo daquelas primeiras células vivas que destruiria as moléculas primitivas, agora transformaram a atmosfera no que nós temos atualmente. Uma vez formada a vida, então o ambiente da Terra foi alterado com grande quantidade de oxigênio. E a vida, então, pôde se desenvolver tudo espontaneamente. Tudo acontecia assim, no momento certo, mas tudo espontâneo, tudo ao acaso. Que chances essa vida teria de desenvolver-se ao acaso e espontaneamente de uma coisa hipotética? Imagine uma simples bactéria. Uma bactéria contém cerca de 1.500 enzimas diferentes. Cada uma delas
consistindo em diversas centenas de aminoácidos. Cada uma dessas 1.500 tem mais de outros centenas de aminoácidos. Esses variados aminoácidos, eles devem ser dispostos em uma sequência exatamente correta. A chance de que uma enzima constituída por 200 aminoácidos, e não 1.500, 200, porque é difícil até de calcular isso daqui, fosse possível ao acaso, é de 1 elevado à 100ª potência. Você faz a ideia do tamanho desse número para que isso pudesse acontecer? Em outras palavras, a chance é nula. Essa deveria ser apenas uma das 1.500 enzimas que eu estava falando aqui. Alguns cientistas teorizam 70 enzimas para ser possível, mas nós estamos falando de 1.500. Bom, aí a vida existiria aí desses bilhões de quilos que precisaria de combinações para isso dar certo e para isso acontecer ao acaso. Também quero falar sobre a geração espontânea. Há alguns séculos as pessoas também pensavam na ciência que elas estavam convencidas que a vida ela era gerada espontaneamente. Por exemplo, você colocava uma carne podre num canto lá e as moscas eram criadas de dentro da carne. Mas uns cientistas foram verificando isso e verificaram através de muitas experiências que em 1860, Louis Pasteur pegou um caldo e ele colocou, esterilizou esse caldo aí, e aí não apareceu nada vivo lá. E aí então pôde provar que quando uma coisa é limpa, ela é estéril, nada brota, de uma mosca vem. Então não apareceu vida nova nenhuma lá. Muito bem, o postulado que nós temos hoje na ciência é que apenas vida pode gerar vida, apenas coisas vivas podem gerar vida. Até hoje não existem evidências de que as condições daquele tempo fossem radicalmente diferentes. Tal diferença é totalmente inverificável através de qualquer evidência. Contudo, muitos textos introdutórios de livros de ciência que são dados nas escolas, e no nosso tempo e hoje também, dizem que no caldo primevo e na atmosfera primeva, como se fosse um fato, mas é uma teoria, é uma especulação. Os cientistas têm que crer no que eles afirmam, porque não podem provar que foi assim. Interessante, né? Eles colocam uma coisa para ser ensinada na escola, não pode ser provada. Ninguém sabe como era naquele tempo, mas eles afirmam para as criancinhas e para nós, no meu tempo, que foi assim. Mas certamente, alguns têm tentado provar que a vida ainda pode vir de uma existência de não-vida. Muito bem. Durante a década de 1950, o cientista Stanley Miller chamou a atenção para o mundo científico. Ele tentou criar formas de vida simples, os aminoácidos. Para tanto, era necessário preliminarmente tentar criar a vida da existência da não-vida em laboratório. Miller duplicou a atmosfera que os evolucionistas postulavam como necessária para o ambiente da origem da vida. Então, ele obteve de fato sucesso em produzir determinadas moléculas que são importantes para a formação da vida. Lembre-se, um cadáver não está vivo, mas ele conseguiu fazer algumas moléculas. Muito bem. Agora, ele usou uma atmosfera de metano, amônia, hidrogênio, vapor d'água e descargas elétricas, mas zero oxigênio. As experiências de Miller não produziram apenas moléculas que são importantes para a formação da vida, mas também produziram um monte de moléculas biologicamente inúteis e tóxicas para essas outras que foram produzidas. Lembre-se. As experiências de Miller complicaram em vez de simplificar a questão para os evolucionistas. A atmosfera primeva também produziu ambos os tipos de moléculas, será? Nesse caso, como alguma molécula criadora de vida dissociou-se das outras o suficiente para reproduzir-se e transformar numa célula viva? Num ambiente hostil? E se a atmosfera não era a mesma que as experiências que Miller fez?
Como saber qual era? E por que produziu apenas as moléculas criadoras de vida? Os problemas com a experiência de Miller foram maiores do que a solução que ele buscou fornecer para a origem da vida. Conforme já mencionamos, muitos cientistas atualmente concordam que a atmosfera primeva não continha metano, nem amônia, nem hidrogênio e nem mesmo vapor d'água, mas sim dióxido de carbono, nitrogênio e muito oxigênio livre. Além disso, Miller nunca produziu nenhuma célula viva. Ele produziu uma diversidade de moléculas orgânicas, mas muito distantes da complexidade da vida. O filósofo Robert Algros e o físico teórico George Stansfield declararam o significado dessa complexidade. A matéria tem muitas possibilidades, mas também limitações definidas. Podemos distinguir duas categorias de formas que a matéria é capaz de assumir. Um tipo é o produzido por uma agência dentro da própria matéria, de acordo com as conhecidas leis da física e química. O hidrogênio e o oxigênio têm uma inclinação natural para transformar-se em água. As formas orgânicas não são produzidas dessa maneira. Elas não têm inclinação natural para se produzirem. Elas são construídas de acordo com informações genéticas. A matéria não tem por si mesma uma inclinação inata para produzir um cavalo nem uma árvore. Muito menos tem, por exemplo, uma inclinação para produzir uma cadeira, que seja. Uma simples cadeira não pode ser produzida pela natureza. Agora, é preciso dar informações sobre como se produz um cavalo ou uma árvore, célula por célula, para proteína por proteína, através de instruções quimicamente codificadas. A matéria pode ser formada em ilimitada quantidade de formas orgânicas e é indiferente a todas elas. Portanto, as formas orgânicas não são produto de necessidade física ou química e a formação de compostos e elementos. A matéria não necessita de instruções especiais para manufaturar, por exemplo, um floco de neve. Mas floco de neve não é vida. Cada forma está dentro da sua capacidade. Não acontece o mesmo com as formas orgânicas. Assim, as formas vivas transcendem todas as outras formas naturais, não simplesmente por causa de suas atividades únicas, mas também porque as leis da física e da química sozinhas não podem produzi-la. Então, o que a produz? É uma pergunta. O que produz isso? Qual é a causa responsável pela origem do código genético? Se a matéria não pode produzir isso, será que existe alguma coisa assim que nós conheçamos? A resposta é sim. Tem uma coisa que pode produzir o que nós conhecemos como instruções genéticas. Uma mente que pensa. É necessário uma mente que pense. Isso é o que eu quero dizer nessa noite. Há necessidade de um criador que executou, que escreveu essas instruções, que projetou na sua mente a vida e a produziu através das instruções do DNA, de tudo que existe. Mesmo que os bioquímicos pudessem ter sucesso na produção de alguma coisa que parecesse com vida, ou que até fosse vida, isso não provaria que a vida se originou espontaneamente. Deixa eu falar uma coisa, preste atenção nisso. Somente na nossa época, nós estamos hoje, atualmente, ainda engatinhando em conhecer as instruções do DNA. Mesmo com os nossos poderosos computadores, mesmo com poderosas empresas farmacêuticas, eu vou afirmar para você, nós ainda estamos engatinhando nos códigos de DNA, que são extremamente acima da nossa capacidade complexos. Talvez, quando existirem agora os computadores quânticos, seja possível começar a compreender o que é, como funciona o DNA humano, ou dos seres vivos. Em vez disso, os cientistas deveriam provar que a vida e a matéria podem ser
direcionada e controlada por um esforço intelectual para ser produzida. Agora, uma das leis, eu já falei aqui outro dia, uma das leis fundamentais da natureza, do universo, é a entropia. A segunda lei da termodinâmica, eu citei aqui, que resumidamente quer dizer que toda a quantidade de energia disponível em um sistema, ela sempre é menor, a energia disponível sempre é menor do que a anterior em qualquer processo. Por exemplo, vou dar um exemplo, você queima uma árvore, só assim, aí tem aquela cinza lá. A energia disponível naquela cinza não é igual ao que tinha antes. Você não consegue, dificilmente você vai conseguir usar aquela cinza para fazer uma fogueira outra vez. Não estou falando de carvão, estou falando de cinza. Agora, isso se chama entropia. O universo tende, e todas as coisas tendem à desorganização, e não à organização. Enquanto esta energia, ela vai passando pelo relógio, pelo tempo, ela vai deixando cada vez de ter mais disponibilidade. Os cientistas estão certos de que se não houver uma força criativa operando no universo, chegará um tempo em que o Sol e todas as estrelas vão se apagar e o universo ficará frio e parado. A parada do universo constitui um problema real para os ateus, pois como poderia ele ter sido acionado primeiramente, se agora ele está num processo de paralisação? Quando examinamos a evolução, vemos o problema que os evolucionistas não querem reconciliar: a teoria evolucionista com a lei da entropia. O desenvolvimento de uma célula viva exigiria que a matéria não existente se organizasse espontaneamente em graus ascendentes de organização, de uma complexidade, de uma ordem tão alta e de um propósito tão altos, mas a segunda lei da termodinâmica contradiz essa tendência, evidenciando que a vida, ela não pode ser espontânea. Os evolucionistas, conscientes da dicotomia da termodinâmica, não obstante, creem no desenvolvimento espontâneo da vida. Eles tentam reconciliar o problema objetando que a segunda lei da termodinâmica apenas se aplica a um ambiente fechado. Mas o universo não é um ambiente fechado? Isto é, em um mecanismo que não há troca, nem de fora recebe energia e nem de dentro. A Terra, eles defendem, não é um sistema fechado, é um sistema aberto, que recebe abundantes quantidades de energia do Sol. Mas essa resposta é inadequada. A energia em si, vinda de fora, não contribui para a organização de nada. O simples acréscimo de energia do Sol não fornece nenhum processo que os evolucionistas colocam por acaso para a origem da vida. Uma pilha de tijolos e uma pilha de madeira jamais se transformarão espontaneamente num edifício. Não importa quanta energia o Sol irradie por 1 trilhão de anos. A matéria e a energia são causas insuficientes da complexidade. Vou pular um pouquinho aqui por causa do horário, mas quero dizer o seguinte. Se eu pegasse aqui um saquinho de macarrão, sabe, já viu o saquinho de macarrão? De letrinhas, já viu? Não faz mais, mas quando era pequeno tinha. Já lembra desse? Não. Você lembra da sopinha de letras? Quem lembra da sopinha de letras? Então vocês estão tudo da minha idade para mais. Então, se você pegar uma sopinha de letras lá, você pegar aquele saquinho, tá? E você jogar assim numa mesa, você pode jogar 1 bilhão de vezes. Se for o acaso, vai ficar assim, A, C, D, B, G, E, F, qualquer coisa misturada lá. Agora, se essas letrinhas fossem um cristal ou um grão de sal, elas podem se organizar. Mas elas sempre vão se organizar da mesma forma. Elas sempre vão ter uma ordem. Por exemplo, A, B, C, D, E, F, G. Vai ficar tudo misturadinho, porque eles vão se organizar nisso daí. Agora, o DNA não é assim. O DNA é uma sequência de letras que contém uma mensagem codificada, uma atrás da outra, uma sobre a outra, controlando aquilo que acontece num organismo altamente complexo.
O DNA contém uma mensagem codificada. Para que um sistema se torne mais complexo, é preciso que seja acrescentada essa complexidade, e não apenas energia. Quando os cristãos dizem que Deus é o Criador, estão se referindo a um planejador por trás do plano, a uma inteligência por trás da inteligência, a um proponente por trás de um propósito, a uma mente por trás da complexidade do universo. O âmago do nosso argumento e o defeito total no argumento evolucionista é que os cristãos têm uma fonte adequada para o desenvolvimento e para a complexidade do universo, enquanto os evolucionistas não têm fonte para o mundo em que eles vivem e veem ao seu redor. A energia é inadequada para explicar a ordem, a complexidade, o propósito e o plano que vemos para o mundo criado. De onde veio a vida? A evolução é incapaz de explicar a complexidade do plano evidente em toda a parte de organismos vivos. Os evolucionistas pegaram matéria e energia, acrescentaram tempo, mas não resolveram o problema. A matéria, a energia e o tempo não podem realizar nada mais do que uma ordem redundante de complexidade relativamente pequena em comparação com os seres vivos. É preciso um planejador, ou, na linguagem de hoje, um programador, que escreva essa linguagem. E uma linguagem dificílima. E ao mesmo tempo simples. Os cristãos entendem que esse planejador ou esse programador foi Deus. Eu quero, deixa eu ver aqui a oração, terminar já. Eu ia falar sobre, só vou falar o que eu ia falar, tá? Eu ia falar sobre o naturalismo, a uniformidade, o causalismo em relação aos criacionistas. Eu quero falar que Deus é soberano. Ele tem tudo criado, tudo planejado, tudo executado de acordo com a sua vontade. E foi Ele que criou todas as coisas. E Deus, além da criação, não criou as coisas por nenhum motivo. Deus criou as coisas com um propósito. O mundo foi criado para um propósito que Deus tinha. Um propósito de executar a sua vontade. Isso tudo foi feito por Deus. Eu quero terminar orando aqui. Eu quero dizer para você que qualquer pessoa que venha falar para mim que as coisas aconteceram espontaneamente, não entende nada de DNA, desculpa falar isso. Não estudou nada, de nada, é tudo especulação. É uma pessoa ignorante, porque o DNA é algo extremamente complexo, a vida é algo extremamente complexo. Olha, desculpa, eu vou ser grosseiro agora. Vai estudar mais. Porque isso está completamente fora de qualquer condição, uma discussão dessa. Vamos orar. Senhor, eu peço a Tua misericórdia, Senhor, sobre nós, seres humanos, que insistimos em tirar o Senhor da nossa vida. Desde o começo, nós não queremos como humanidade o Senhor nos ajudando, o Senhor nos guiando, o Senhor nos dando direção, o Senhor nos dando salvação. Nós, seres humanos, estamos perdidos e gostamos de estar perdidos. De fato, Senhor, nós somos uma vergonha, mas, Senhor, eu peço pela Tua misericórdia sobre nós. Eu peço, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor olhe para nós, como Jesus olhou do alto da cruz e disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Nós, seres humanos, não sabemos o que estamos fazendo. Estamos desprezando o Senhor, o Criador, quem fez todas as coisas. Senhor, tem misericórdia de nós. Muda a nossa vida, nosso coração em direção a Ti. Que nós possamos receber o Teu Filho Jesus Cristo no nosso coração, para que nós recebamos uma vida abundante, que nós nem sabemos como será, uma nova vida, uma vida na Tua presença. Senhor, ajuda as pessoas, Pai, elas não sejam cegas, afirmam coisas absurdas, elas negam a sua existência, Senhor, nas escolas. E agora, cada dia mais, essas pessoas que querem destruir as escolas, destruir a mente das crianças. Senhor, tem misericórdia do nosso país, da nossa educação.
Ó Deus, se alguém não concorda comigo, tudo bem, mas vai ter que provar como que pode ser escrito esse DNA. Do acaso? Ó Deus, tem misericórdia de nós. Fica com a tua igreja, que nós perseveremos firmes até o fim, falando do teu nome, do evangelho. Senhor, que nós não tenhamos medo de falar, porque também existem cientistas cristãos, gente da pesada, gente boa, gente inteligentíssima, que sabe que o Senhor é Deus. Ó Deus, ajuda-nos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Aconselho você, só para terminar, vá na internet, procure Adalto Lourenço, um cientista. Vá conhecer, pessoas inteligentes também conhecem da ciência. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus para encerrarmos esse culto dessa noite. Pastor, tem um doutor também de Campinas, Marcos Eberly. Ele é criacionista. Muito obrigado, verdade. A irmã Ana parece que quer dar uma palavra. Espera aí que a irmã Ana pediu a palavra. Um minutinho. Surpresa. Já vai vir, amém. Já vai ligar lá. Pronto. Alô? Som. Vai. Agora sim. Neste final de culto, quero agradecer a Deus pela sua vida, pastor. Queremos agradecer a Deus. Tem essas pegadinhas, tem essas surpresinhas. Isso chama mulher. Ministério de Mulheres é assim, nós somos assim mais reservadas, sabe? Só que não, mas nas quartas-feiras nós fizemos também isso ano passado. Queremos agradecer ao Senhor. Foi dito no dia 12, dia do seu aniversário, que também outras pessoas queridas fizeram. Hoje também tem a Anice, sábado teve a Neuci, enfim, outras pessoas. Verdade. Sim. Foi dito que o senhor aniversariava naquele dia e nós que ganhávamos o presente. Amém. Então, no dia de hoje, eu recebi um testemunho muito lindo. Alguém que caminhava conosco no nosso núcleo Independência e não está mais no nosso núcleo porque está servindo ao Senhor em outro lugar. Ela entrou em contato comigo hoje e falou assim: Ana, eu me despedi do grupo, mas eu fiquei no grupo até hoje por esse motivo, porque eu queria completar os 30 dias de meditação do pastor Herbert sobre libertação. Então eu estou saindo agora, transmito ao pastor Herbert e a Eunice, a igreja que me recebeu muito bem, o meu carinho e o abraço. Eu vi que o aniversário dele foi na segunda-feira, através do núcleo, e eu quero dizer para o senhor que verdadeiramente ontem encerrou, mas a gente quer continuar ouvindo as mensagens, porque chegaram pessoas que falaram isso. Eu precisava dessa palavra sobre libertação. Todos nós precisamos. Então, muito obrigada pela sua vida. Amém. Obrigado. Então, um grupo de mulheres entendeu que nós precisávamos dar para o senhor uma lembrança. Não se preocupe, não é perfume, eu sei que o senhor é sensível. Não, aqui tem coisas que... Produtos muito especiais, eu vou dizendo para vocês, produtos de qualidade, antialérgico, para pele sensível, para cabelos grisalhos, assim, bem especiais. Então, é um presente especial, do coração das mulheres para o seu coração, obrigado, pastor. Obrigado, irmã, obrigado, Deus abençoe, obrigado, viu? Mas olha isso, obrigado, viu? Obrigado pelo carinho, irmã, Deus abençoe, viu? Agradeço muito aí. Fico até com vergonha, mas posso fazer aqui. Obrigado, querido. Deus abençoe. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus e por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, é o teu Filho de amor, que foi morto, mas vive supremo
Queridos, o irmão presidente vai falar aqui, mas deixa eu só avisar. A irmã Érica acabou de informar que a irmã Noêmia teve alta, já está em casa. Glória a Deus por isso. E a minha mãe está mandando um abraço para os violonistas aí, que está muito bonito também. Muito bem. O irmão Miqueias também dando parabéns aí para o conjunto, viu? Deus abençoe. Irmão presidente. Boa noite, irmãos. Não, é só para dar uma continuidade à comemoração do aniversário do pastor. Nós vamos ter um bolinho, uma comemoração ali na frente. Então, todos convidados, então. Obrigado. Muito bem. Deus abençoe, né? Parabéns. Muito obrigado, viu? Os irmãos agradecem. Vamos mesmo assentados como estamos, encerrar nosso encontro dessa noite com a bênção apostólica. Quero agradecer aos irmãos pelo carinho, pelas palavras. Eu quero dizer uma coisa para terminar. Esse ano, irmãos, eu fiquei muito emocionado, fiquei até meio choroso. Eu nunca vi isso daí. Eu vou falar um negócio que é verdade. Eu não sei o que aconteceu, que as pessoas mandaram mensagem dizendo assim: eu te amo, pastor. Eu nunca vi uma coisa dessa. Assim, parabéns é normal, né? Agora falar que ama a pessoa no aniversário, fiquei meio sem palavras aí. Mas Deus abençoe vocês. Também amo a todos vocês, viu? Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam convosco agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima. Muito obrigado.